Depois do seu encontro nada agradável com Amazias, Amós recebeu do Senhor uma quarta visão, um cesto cheio de frutos de verão. A lição por trás dessa visão será o nosso assunto de hoje, no penúltimo capítulo da nossa minissérie. Vem comigo! Deus costumava usar objetos comuns para ensinar verdades importantes. No caso desse texto, foi um cesto de frutos de verão ou frutos maduros. Assim como os frutos estavam prontos para ser consumidos, a nação do norte de Israel estava pronta para ser julgada. Era o fim da colheita para os lavradores e seria o fim de Israel quando chegasse a ceifa do julgamento. A longanimidade de Deus havia se esgotado. Os cânticos do templo, provavelmente no santuário idólatra de Betel, se transformariam em altos gritos de aflição. Tantos seriam os mortos que os cadáveres seriam lançados fora, sem sepultura e sem lamentação. O motivo do julgamento era basicamente um só. A nação do norte de Israel havia se rebelado contra a lei de Deus, ou seja, não amavam a Deus e nem ao seu próximo. Oprimiam os pobres e necessitados, roubando deles o pouco que possuíam. Um grave pecado que Amós já havia denunciado diversas vezes. Além da sua má-fé, ainda havia a profanação do sábado e dos dias santos. Eles não gostavam desses dias porque a adoração a Deus interrompia os seus negócios. Havia corrupção e fraude crônicas no mundo dos negócios em Israel. Os pobres não conseguiam pagar pelas coisas mais básicas para a sua sobrevivência e tinham de se vender como escravos por uma ninharia, a fim de poder sustentar sua família. Esses comerciantes perversos não apenas adulteravam seus pesos e medidas quando vendiam seu trigo, que muitas vezes era de qualidade ruim, como também aumentavam os preços, além de misturar os grãos com os restos do chão da eira, de modo que o comprador não levava para casa o grão puro, mas sim grãos misturados com palha. E eles faziam isso cientes de que trapaça e desonestidade nos negócios eram e ainda é pecados graves. Deus levaria tudo isso em conta no julgamento da nação e não esqueceria de nenhum desses pecados. Assim como ele não esquece das boas obras dos justos, ele também não esquece das más obras daqueles que o rejeitam e não se arrependem. Amós usou 4 retratos para descrever o terror do julgamento que se aproximava do reino do norte de Israel. O primeiro foi de um terremoto, com a terra se erguendo como as águas do rio Nilo no Egito, que subia cerca de 8 metros durante sua cheia anual. A terra estremeceria por causa dos pecados do povo. Deus também afligiria o seu povo com trevas. Talvez aqui seja uma referência a um eclipse, pois o dia do Senhor seria um dia de trevas. O terceiro retrato é de um funeral. Todas as festas alegres se transformariam em choro e lamento. Em vez de se vestirem com elegância para ir a banquetes, os israelitas vestiriam panos de saco e pranteariam. Quando um filho único morria, os pais entravam em luto profundo, porque significava o fim do nome e da linhagem daquela família. Amós usou essa metáfora para mostrar que, assim também, o julgamento de Deus implicaria no fim do reino do norte de Israel como nação. E por último, o julgamento seria como a fome de ouvir as palavras do Senhor. A fome espiritual é tão ou mais fatal quanto a fome de pão. Por um longo tempo, a nação do norte de Israel não havia sentido fome da palavra de Deus. Prova disso é que eles rejeitaram as palavras do profeta Amós e de outros profetas de Deus que tinham as palavras da vida da parte do Senhor. Também rejeitaram a lei de Moisés, que tinha o objetivo de ensinar o caminho do bem. A obediência às suas instruções daria ao povo uma vida longa e próspera.
Como o povo havia rejeitado a palavra de Deus, então esse privilégio seria retirado deles. Chegaria o tempo em que eles andariam à procura da palavra de Deus, do mar de Quinerete, mais conhecido como Mar da Galileia, até o Mar Grande, ou Mar Mediterrâneo, de uma fronteira a outra. Andariam do norte até o leste. Note que o profeta não fala do sul, porque os idólatras a quem ele dirige a profecia escolheriam consultar qualquer um em qualquer lugar, menos os verdadeiros profetas do Senhor que habitavam no reino do sul, em Judá. Eles correriam de um lado para o outro para buscar a palavra do Senhor, para perguntar se haveria algum profeta, alguma profecia, alguma mensagem de Deus, alguma direção divina sobre o caminho a seguir naquele tempo de angústia. Como na lei estava escrito, e depois foi reafirmado por Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sendo assim, concluímos que a fome de ouvir a palavra de Deus é, em última análise, pior do que a fome de pão, porque tem consequências eternas. Essa seria uma verdade que aqueles idólatras, apóstatas e adúlteros aprenderiam tarde demais. Amós continua dizendo que naquele dia as moças lindas e os rapazes desmaiariam e ficariam desanimados como aqueles que precisam de água fresca. Eles haviam seguido o exemplo dos seus antepassados e se abrigado na idolatria e na corrupção, abandonando a água da vida. O ídolo de Samaria, mencionado no versículo 14, certamente era o bezerro que Jeroboão I havia levantado como objeto de adoração em Betel, não muito longe de Samaria. Aqueles que davam aos ídolos de Dan, Betel e Berseba a honra que era devida somente a Deus, fariam de Deus o seu inimigo. Eles cairiam e os ídolos nos quais confiaram não poderiam ajudá-los. O reino do norte de Israel nunca mais se levantaria como um reino após ser conquistado pelo Império Assírio. Sua população seria dispersa e a região posteriormente seria ocupada por outros povos. E no capítulo de amanhã, vamos refletir sobre a última visão de Amós. Ele viu o Senhor em pé no templo, junto ao altar, supervisionando a obra do julgamento de Israel. Não perca o último capítulo da nossa minissérie amanhã, aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil. Até lá!